perdoou. E sim, reconheceremos a profunda significação das palavras de Jesus na oração dominical, ensinando-nos a pedir a Deus desculpa para as nossas próprias falhas antes de as rogar para os nossos ofensores. E repetiremos com todas as forças do coração: perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Convido a todos a fechar os olhos e levar nosso pensamento para podermos agradecer. Deus, nosso Pai, de infinita bondade, Jesus, nosso irmão e mestre, espiritualidade benfeitora e amiga, nossos mentores, Francisco de Assis e Clara, obrigada por mais uma manhã, nesse domingo abençoado, onde estamos reunidos para estudar os ensinamentos do nosso irmão Jesus. Todos os seus exemplos, também catalogados por seus discípulos, tanto amor descrito, tantas vivências sublimes, aptas a nos mostrar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E para irmos ao Pai, precisamos segui-los. Nessa manhã, pedimos pela intenção de cada irmão aqui presente, por cada dor aqui trazida, por cada medo esculpido em nossas faces. Colocamos os nossos problemas aos pés do nosso irmão Jesus, para que possamos descobrir junto com Ele uma resolução para os nossos conflitos internos. Que sejamos crentes na fé que Deus, nosso Pai, não nos abandona jamais. Ele é bondoso, Ele é justo. E quando todos nós internalizarmos isso, teremos um mundo muito melhor. Abençoa essa casa, as nossas crianças, que são nosso futuro. Abençoa essa comunidade que nos acolheu desde o primeiro dia que aqui chegamos. E que o trabalho do Cristo não seja fundado por falta de servidores, Senhor. Que sejamos seus servos hoje e sempre. Assim seja. Bom dia a todos. Mais uma manhã de domingo, né? Vamos fazer o nosso estudo do Evangelho de Jesus, nosso encontro com Jesus, né? Esse é um tema que eu gosto muito, é uma passagem do Evangelho de Jesus que eu particularmente tenho muita admiração, porque é uma passagem muito difícil de ser vivenciada, mas que deixa uma mensagem fabulosa. Se entendermos essa mensagem, esses 2 versículos, estaremos facilitando muito a nossa jornada aqui na Terra. O versículo diz o seguinte: e ao que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Parece uma coisa simples, né? Sem muito propósito, mas a gente precisa levar essas palavras de Jesus ao contexto da época, ao período do domínio romano sobre o povo judeu, para que a gente possa entender realmente o porquê Jesus está dizendo isso. E entendendo realmente isso, a gente vai começar a perceber como a grande maioria das desavenças começam a deixar de existir. Os nossos problemas, principalmente com os nossos vizinhos, com o nosso próximo, começam a deixar de existir, porque passamos a olhar a vida com uma perspectiva bem diferente. Caminhar a 2ª milha é uma mensagem lapidar de Jesus. Eu acho que ela tem um conteúdo, vocês vão ver aqui no finalzinho do estudo, a gente vai falar só dessa questão da 2ª milha. Vocês vão ver o alcance disso tudo.
E eu gosto de começar a fatiar todo o versículo para que a gente possa realmente ter essa compreensão. Jesus fala: aquele que quiser pleitear contigo, né? Nas pelejas jurídicas, muitas vezes era solicitado um penhor para a causa, e muitas pessoas que eram pobres não possuíam qualquer outro bem a não ser uma túnica ou uma capa. Naquela época, a pobreza era muito extrema. E a grande maioria do judeu, ele tinha, no máximo, como bem, a túnica, que era a veste de dentro, e a capa. Quando tinha uma capa. E nas questões jurídicas, que eram levadas ao sinédrio, o indivíduo, muitas vezes, deixava a túnica como garantia da solução do seu problema, dizendo que iria realmente resolver. Era uma penhora, né? Era penhorado um bem do indivíduo e ele ficava retido. Não ficava na mão do indivíduo. Então o indivíduo tinha grande problema. No grego, imation, manto exterior, é a capa. Era aquela capa que Jesus fala, né? Se te pedirem a túnica, dá também a capa. Como que diz? Se despe de tudo, né? Larga tudo. Não é. Manto exterior. A lei de Moisés proibia o penhor durante a noite. A gente vê isso lá no Velho Testamento, em Êxodo, capítulo 22, versículos 22 a 27. Já sabendo, Moisés, muito antes de Jesus, já sabendo a grande dificuldade que tinha o povo judeu, criou essa lei, que era uma lei civil, que dizia que à noite não se podia reter esse tipo de bem, porque o indivíduo, ele usava a capa para se cobrir à noite, porque ele fala assim: é o deserto, lá era muito quente, à noite é muito frio. Então era o cobertor do indivíduo. Então existia essa lei já naquela época para isso. A gente vai observando o que Jesus está dizendo: dá aquilo que te protege. Se chegar ao ponto de te exigirem a túnica, dá também a capa. Demonstra que você tem desapego, que você já leu, já conhece a OLX, né? Desapega, né? Vai desapegando de tudo. Então era o que Jesus estava propondo. Isto é, fazer comparecer diante de um tribunal, pleitear, né? No grego diz que não se tratava de um juízo já iniciado, senão simplesmente existia uma possibilidade de uma ação legal. Jesus está dizendo que antes da ação legal você já pode começar a se despedir de tudo. Vamos evitar o problema maior. Hoje a gente, por qualquer coisa, vai à justiça. E Jesus diz: vamos buscar a conciliação, vamos tentar resolver antes de levar isso para as esferas da justiça. Os advogados morrem de fome, né? A Noemi já está aqui quase me chutando, né? Porque se todo mundo conseguisse resolver isso, né? A gente sabe que no mundo lá na frente a gente não vai ter mais necessidade de tribunais de justiça, tribunal do trabalho, não tem nada disso, criminal, porque o homem vai amadurecer de tal forma que ele não vai mais prejudicar o próximo. E aí os advogados vão arrumar outro trabalho. Já vai ter encarnado de novo, né? Já vai pensar no outro trabalho, porque as profissões vão deixando de existir. Vai necessitar de polícia? Não vai ter roubo, não vai ter... Gente, isso aí a gente está pensando lá na frente. Se deixar a polícia de existir hoje, o mundo vira um caos, né? Vira baderna pura. Mas a gente, sabendo que estamos num mundo em progresso, que é a lei, né, da natureza, o progresso constante, a gente sabe que lá na frente teremos um mundo muito melhor. Nós estamos hoje construindo esse mundo melhor, mesmo que não pareça, mas estamos construindo. Então, lá na frente a gente vai observar isso. Túnica, do grego giton, a prenda similar a uma camisa que se levava sobre a pele. O judeu, ele usava tipo uma camisa grandona, que era a roupa dele. Não tinha calça comprida, não tinha bermuda, não tinha nada disso. A roupa do povo era isso, giton e a emátion, que era túnica e capa. Ponto. Não tinha esse negócio de roupas coloridas, só a classe muito alta que tinha
uma veste com cor. Porque todo mundo era aquela cor de linha crua, né? Todo mundo usava daquela cor. E não tinha acesso ao tecido, não tinha acesso à seda, não tinha acesso a nada disso. Só quem realmente tinha muito dinheiro. Então, o povo em si tinha esses dois itens e ponto, mais nada. O cristão tem de se submeter calado e manso ante um agravo. A gente fala assim, comigo é assim, bateu, levou. Isso não é posição cristã. Né? O cristão deve se submeter calado e manso ante um agravo, ante uma ofensa. A gente vê Jesus falando, né? Se alguém te bater não a face, oferece a outra. A gente fala assim, que isso? Você é covarde. Não vai ser covarde, é mostrar superioridade moral. Jesus não está dizendo que a gente tem que virar saco de pancada, mas não devolver a ofensa no mesmo nível. Semana passada nós estudamos aqui a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. A lei de Talião ela foi criada, parece assim, mas criaram uma lei absurda, porque na época que ela foi criada, o indivíduo fazia um mal para alguém, esse alguém matava a família inteira do indivíduo. Então, se restringiu o mal e uma cobrança igual. Você tinha o direito, se alguém te afetou, furou um olho, você tinha o direito de furar o olho do outro. Se alguém tirou a vida de um parente teu, você tinha o direito de tirar a vida do outro. Era no mesmo nível. Foi um avanço jurídico. E se estabeleceu o seguinte, que isso era uma lei civil, que não era individual, coletiva. Significava o quê? Que o indivíduo não poderia fazer justiça com as próprias mãos. Ele tinha que levar isso às esferas da justiça, que era o Sinédrio. E lá o Sinédrio decidia qual era a pena. E a pena era mas uma pena tão forte como essa, era o abrandamento da pena, porque antes era muito pior. Era o crescimento do entendimento da lei jurídica. Chega no tempo de Jesus, ele já tira a questão do olho por olho, dente por dente. Ele fala que era o perdão que tinha que ser feito, não retribuir o mal. É um avanço. Até hoje a gente continua fazendo justiça com as próprias mãos, continuando olho por olho, dente por dente, mas estamos fazendo em desacordo com a própria orientação de Jesus, que é a lei do perdão, a misericórdia. É isso que Jesus vem nos falando. Voltamos lá, né? Grego e mation, o manto exterior ou capa, que costumava usar como cobertura pela noite, e que era diferente de um gitão, que era a camisa e o casaco. Só para a gente trazer para o nosso tempo. Muitas vezes um pobre não tinha nenhuma outra coisa que dar como prenda, senão sua capa. Porque o pobre era assim, você tem um problema, você tem que deixar alguma coisa aqui como garantia que você vai quitar a tua dívida. A pessoa tinha que dar a roupa que tinha. Dar o que tinha, porque não tinha outra coisa. Aí ele deixava aquilo como garantia e ia trabalhar, fazer alguma coisa para conseguir quitar a dívida, para receber aquilo de volta. Ou então, se não recebesse, o indivíduo vendia aquilo e ficava com o dinheiro para quitar a dívida. No entanto, a lei de Moisés proibia o credor retirar essa vestimenta como prêmio durante a noite. Eu já falei aqui. Em vista de que a capa era considerada mais essencial do que a túnica. Jesus fala, se estou te pedindo o básico, dá o que é mais essencial. Demonstra a tua grandeza, demonstra o teu desapego. Jesus começa a trazer uma nova perspectiva para a vida que até então não existia. É um quebra de paradigma. Jesus quebrou muitos paradigmas. Ele modificou muita coisa. O povo judeu era um povo orgulhoso, extremamente orgulhoso, porque se achava o povo eleito. Engraçado, mas também, né? Então, o cristão é o povo eleito. Você vê que o cristianismo na Idade Média tentou dizimar todas as outras religiões porque era o povo eleito. É a característica do homem atrasado, de se achar o detentor da verdade. A gente vê muito na nossa doutrina, no espiritismo, de que a doutrina espírita é a detentora da verdade. Na realidade, o detentor da verdade é Jesus. E se a gente for, por exemplo, a Buda, a gente vai encontrar a mesma verdade, porque são emissários de Jesus. Se a gente for a Krishna, na Índia, vamos encontrar o mesmo dizer. Se a gente for a Confúcio, a Sócrates, a Platão, a Hermes Trismegídio, que é lá 2600 a.C., lá no Egito, a base é a mesma. As leis divinas não mudam. As leis divinas não mudam.
Jesus, a gente sabe no Caminho da Luz, quando a gente lê o Emmanuel falando, ele conta a história da humanidade, desde a formação da Terra, ele vai mostrando esses indivíduos que vieram à Terra para trazer pensamentos filosóficos, não religiosos. A religião foi criada por nós. A filosofia traz entendimento de Deus. Nós, por sermos espíritos atrasados, que precisamos materializar a fé, criamos a religião. Jesus não criou religião nenhuma. Jesus era judeu. Nós criamos o cristianismo. Moisés, Abraão criou o judaísmo? Não. Ele trouxe um conceito de Deus diferenciado e nós criamos a religião. Maomé criou o islamismo? Não. Ele trouxe um outro entendimento das leis, que o Maomé se baseia no Velho Testamento. É a religião abraâmica. São 3 religiões abraâmicas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Só que o povo que começa a seguir essas pessoas, que são pensadores, que pensam um pouco mais à frente, cria uma religião em torno dele. Siddhartha Gautama, o Buda, quem foi que disse que Siddhartha Gautama criou religião? Quem criou a religião foi o povo que seguia ele. E assim a gente vai vendo isso em todas as religiões. Nós criamos as religiões. Vamos lá aqui, só para... Aí Jesus aqui, obrigar, né? Alguém te obriga. Agarelô, obrigar a servir. Alguém te obrigando a servir, fazer alguma coisa. A palavra agaros é um vocábulo tomado do persa e relacionado com o verbo anterior, que é o obrigar a servir. Significa correio de cavalos. Olha só, a gente vai buscar a origem da palavra. Obrigar a servir significa correio de cavalo. O que é correio de cavalo? Os persas usavam esse termo para designar os correios reais do sistema imperial de postais, que eles aperfeiçoaram até chegar a um magnífico grau de eficiência. A gente encontra isso no Velho Testamento, Esther, capítulo 3, versículo 13. Eram os correios. Servir era correio. Olha como é que a palavra vai mudando de sentido no decorrer do tempo. Se alguém te obrigar, o que o correio era obrigado a fazer? Entregar alguma coisa. Servia de meio para que alguma mensagem chegasse. Se alguém te obrigar a alguma coisa, Jesus está falando disso, desse nível de eficiência, de ter aquilo que entrega. Nos tempos dos romanos, agareo e agaro se referia ao serviço obrigatório do transporte de apetrechos militares. No tempo do romano já começou a mudar. Essas palavras já mudaram o sentido. Era a obrigatoriedade de levar os apetrechos militares. E a gente vai ver o que é levar apetrecho militar. Vamos lá. Epicteto 4:1-79. Aconselha com respeito ao serviço. Se há um requisito e um soldado toma o asno, deixa-o ir. Não te resistas nem te queixes, porque caso contrário te espancarão no final, perderás o asno também. O romano, ele tinha o direito de chegar perto de um judeu e falar assim, carrega os meus apetrechos militares por 1 milha. Era lei estabelecida por César. O judeu não podia reclamar. Se ele reclamasse, ele apanhava, ainda perdia tudo que ele tinha. Então Jesus está dizendo aqui, né? E vê lá, né? Já tinha pensadores antigos já falando isso. Se alguém te pedir, faz, então tu vai entrar numa fria. Faz o que está te pedindo, que era direito estabelecido. Vamos lá. Resistir era provocar um trato cruel. Em Mateus, no capítulo 27, versículo 32, em Marcos, capítulo 15, 21, emprega o verbo agareu quando se obriga Simão que levasse a cruz de Jesus. Quando a gente vê lá naquele período, Jesus ia ser crucificado, porque ele não aguenta mais carregar a cruz, o romano exerceu aquele direito de mandar um judeu carregar. Aí Simão tem que levar. Ele foi obrigado a levar a cruz, ele não tinha escolha. Ou levava, ou ia para ser crucificado também. Era determinação. Então, esse é um dos grandes problemas. Segunda milha, né, que eu acho que um dos pontos principais dessa passagem. A figura de linguagem do nosso verbo é estranha para nós. Parece, né? Vamos mandar carregar os apetrechos com uma milha, tu vai andar 2, né? Fica meio fora de contexto para a gente, porque a gente não vive a situação que o judeu vivia.
de ter obrigatoriedade. Jesus dizia assim, ó, se um romano te obrigar a caminhar uma milha, não vai duas. Demonstra que você não se importa com isso, que o teu orgulho judeu não existe. O judeu se sentia ofendido moralmente de ter que fazer isso. Aqui fala, a lei romana dava a um soldado o direito de recrutar um civil para andar uma milha romana carregando a mochila dele. A Palestina era um território ocupado. A qualquer momento, um judeu poderia sentir no ombro o toque de uma lança romana e saber que estava sendo coagido a servir os romanos. Isso foi o que aconteceu com Simão Cirineu quando foi coagido a carregar Jesus. Ele nem falava nada, o romano pegava a lança dele e tocava no teu ombro. Você era obrigado a virar sem falar nada, pegar as coisas dele, botar nas tuas costas e carregar. A gente está andando aqui pelo meio da rua, com pressa para chegar no trabalho, alguém toca no nosso ombro e fala assim, ó, você vai andar uma milha comigo para carregar as minhas coisas. Simplesmente isso. Quem é que se sentiria satisfeito com isso? De ter uma obrigatoriedade dessa, que sair na rua e não saber se você vai chegar no teu destino, vai ter que carregar, andar uma milha romana, para levar algo que não te pertence. Tenho certeza que nós espíritos faríamos isso com muita satisfação. Ainda falar assim, quer carregue 3 milhas, a gente, seres evoluídos, povo eleito, a gente teria essa... A lei se destinava a aliviar o soldado, mas era considerada vil, porque fazia com que os oprimidos, que eram os judeus, carregassem o equipamento dos seus opressores. Além de ser oprimido, além de você pagar impostos, além de você não ter direito político, direito nenhum, você ainda é obrigado a carregar tudo para o outro. Essa tarefa incitava o temperamento de muitos judeus. Os judeus eram revoltados com isso. Eram duas coisas que para os judeus era o fim do mundo. Uma, carregar isso, o outro, pagar imposto. O judeu, imagina, né? Pagar imposto para eles. Por isso que Jesus foi questionado se deveria ou não pagar o imposto a César. Porque era pegar Jesus de algum jeito. Se Jesus diz, obrigado, os judeus se voltariam contra Jesus. Se ele diz não, o romano prendiam ele. Era uma jogada de mestre, mas esqueceram que o mestre dos mestres tinha uma resposta melhor: dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ponto. Jesus, com a sua sabedoria, se livra das armadilhas, como tantas outras que tentaram fazer com ele. Mas quando a gente começa a entender os motivos, fica mais fácil compreender as passagens de Jesus. Falar negócio de milha, mas que besteira no negócio de milha. Mas aí quando a gente entende a obrigatoriedade de um indivíduo oprimido, obrigado a servir um opressor, o orgulho da raça, isso tudo começa a dar um sentido melhor. Aqui reaparece o radicalismo de Jesus. Olha que Jesus era extremamente, foi um reformador dos reformadores, ele revolucionou o pensamento. Não só deviam seus seguidores carregar as cargas pela distância exigida, como também deviam se oferecer para andar uma segunda milha sem ressentimento. Esse é o grande detalhe. Porque não adianta você carregar meia milha xingando por dentro o romano. Tomara que ele morra, tomara... O que adianta? Função nenhuma. Porque a grandeza está dentro. Porque a gente acha que porque eu estou pensando mal, ninguém percebe. O pensamento se propaga. O pensamento é materializado, gente. Ele se propaga pelo universo. E, segundo André Luiz, retorna acrescido de pensamentos similares. Quando eu penso mal, ele vai e retorna com pensamentos também do meu nível. E aí eu estou frito. Porque eu começo a atrair para mim tudo que é de negativo do mundo. Aí eu não sei por que minha vida não dá certo. Eu não sei porque tudo me faz sofrer. Aí eu pergunto, como anda a tua casa mental? O que você propaga para o mundo? Aquilo que nós propagamos para o mundo retorna. Lei de causa e efeito, gente. A lei de causa e efeito não é só o mal que eu faço que retorna para mim. O que eu penso de negativo retorna para mim como pensamento negativo. E me envolve, me seduz e me destrói. A gente tem que pensar muito bem. Porque quem pensa equivocadamente acaba se dando mal. Buda dizia que o homem é um ser mental. Hermes Trismegisto, lá atrás, também falava a mesma coisa. O homem é um ser mental. O mundo é mental, Hermes Trismegisto falava.
O mundo é mental, porque ele dizia que o mundo era uma criação mental de Deus, porque Deus não precisou falar, vou construir isso, não. Deus pensou e produziu o mundo. Essa é a verdade. O que é o mundo? É a criação de Deus. Deus cria como? Mentalmente, gente. Deus não pega uma picareta e vai moldar um planeta para a gente. Deus pensa e aquilo se faz. E aí, saindo do macro, vindo para o micro, nós temos um mundo que nos envolve, nossa psicosfera, a partir da nossa casa mental. Se a minha casa mental é saneada, equilibrada, a minha vida tende a ser saneada e equilibrada. Se a minha casa mental é desequilibrada, vamos viver um mundo desequilibrado. Porque eu estou atraindo para mim os pensamentos similares, as energias similares. Semelhantes se atraem. Não esqueçam disso. E agora a segunda mira. Para mim a parte mais bonita dessa passagem é a segunda mira. É para nos fazer refletir e pensar. Uma característica do verdadeiro cristianismo é produzir homens e mulheres da segunda milha. Essa é a característica do cristianismo. Fazer com que surjam, que se desenvolvam, que a humanidade dos indivíduos sejam de homens e mulheres da segunda milha. Pessoas que não ficam com ressentimentos, que não têm vaidade, que não têm orgulho. Pessoas diferenciadas. E o importante é como caminhar a segunda milha. Primeira pergunta: como vamos caminhar a segunda milha se nos exigirem a primeira? Já começa. Como eu vou caminhar a primeira para ter condições psíquicas para caminhar a segunda? Tenho que andar nela com alegria. O oprimido caminhar por determinação do opressor com alegria. É um radicalismo de Jesus. É mudar totalmente a maneira do mundo pensar. E continua, com entusiasmo. Gente, eu estou sendo obrigado e vou ficar entusiasmado. Estou me obrigando, eu vou lá, que coisa boa. Mas esse é o caminho, gente. Porque o contrário não muda em nada a minha vida. Muito pelo contrário, agrava a minha situação. Sem ressentimento e sem reclamação. Já viu um indivíduo que o patrão fala assim, vai lá e faz não sei o que, ele vai resmungando, murmurando internamente? Não é um homem do segunda vida, nem da primeira. Que perde sentido. Temos que fazer por alegria. É o que a gente fala, é o que eu sempre falo. O cristão, ele faz a caridade não por obrigação. Ele faz as suas atividades nos templos, por exemplo, junto à família, por dever. O dever não te obriga, te dá alegria, entusiasmo. Eu tenho dever. É uma coisa boa para a gente. Tudo que eu faço porque eu tenho a noção do meu dever de realizar aquilo, é feito de maneira diferente, grandiosa. E a gente precisa pensar bastante sobre isso. Isso quer dizer, meus irmãos, que ser cristão não custa. Não custa ser cristão. Levantei a mão, aceitei Jesus. Digo que sou espírita cristão, sou católico. É fácil. Manter-se cristão e trabalhar para o Cristo que é complicado. Receber o rótulo, botar uma faixa dizendo que é cristão, é a coisa mais fácil do mundo. Viver como cristão, servindo a Cristo, essa é a grande meta e a coisa mais difícil. Porque exige muita coisa. A gente está cheio de gente que se diz cristão e que prega o ódio, que prega a pena de morte, que prega o aborto, que prega tanta coisa. Olha para o nosso país, gente. Olha para o nosso país. A gente precisa mudar isso. A gente precisa olhar com os olhos da conciliação, do perdão. Olhar a vida por outro aspecto, de entender que o outro tem direito a ser diferente. Direito. O livre-arbítrio é dado por Deus, então todo mundo tem direito a pensar diferente. Eu preciso respeitar o outro do jeito que ele é. Eu não preciso concordar, mas eu preciso respeitar. Quando a gente entende isso,
a gente vai seguir o nosso caminho, com as nossas escolhas, respeitando que o outro siga o caminho dele, com as escolhas dele. É fácil. Portanto, aqueles que querem ser verdadeiro cristão são estes, os da segunda milha. Ser verdadeiro cristão da segunda milha. Porque o da primeira milha, muitas vezes, é obrigatório. Aí eu vou para a casa espírita, eu vou para a igreja, porque eu sou obrigado a ir. Porque a minha consciência me obriga, porque eu tenho medo de que, será que Deus existe e eu não for, vou para o inferno? Tem essas coisas. Se eu não for para a casa espírita, o obsessor vai me atacar. Se eu não for trabalhar mediunicamente, minha vida vai dar errado. Tem gente que acha essas coisas. E nada disso é real. Eu tenho que estar nas coisas porque eu tenho prazer de vivenciá-las. O cristianismo redivive a doutrina espírita. Só é o cristianismo redivive se ele reviver dentro da gente. Porque enquanto ele é verbo, não tem função nenhuma. Quando ele passa a ser ação, aí sim. Enquanto isso, palavras vazias. O mentor aqui da casa, o Miguel, ele disse, né, que tem pessoas que usam um palavreado floreado para tentar mostrar aos outros aquilo que nem ele ainda entendeu. É uma verdade. A gente vê tantas pessoas que falam de forma tão bonita, floreada, mas não sabem o que é o Evangelho de Jesus. Decorar o Evangelho é uma coisa que é muito comum. As pessoas decoram o Evangelho de Jesus, decoram a doutrina espírita, pergunta número tal, você sabe tudo de coisa salteada. E na hora de viver, vive o mundo. E aí? Não entende o conteúdo, não consegue interiorizar e mudar, não consegue caminhar na segunda milha. Estão na primeira milha porque é obrigatório. Decoram porque é importante, porque as pessoas começam a achar que a pessoa é sábio. O sábio é muito diferente do culto. Uma diferença muito grande. Ser culto é uma coisa, ser sábio é muito diferente. Não tenho dúvida disso. E a gente tem muito indivíduo culto, que são pseudo-sábios. Sabedoria é você entender aquilo e colocar em prática. Viver com sabedoria. E a gente não tem encontrado muito isso no mundo. Na primeira milha, encontram-se pessoas que chegam na hora e saem na hora. Trabalho. Você tem lá que bater teu ponto. Se não bater o ponto, desconta teu dia. E muitos atrasos você vai ser demitido. Você tem que frequentar, você tem que estar no trabalho todo dia, não é isso? Essas são as pessoas da primeira milha. É obrigatório. Se você não for, tem consequência. Na casa espírita, a gente chega cedo. A gente chega cedo na casa espírita porque a gente tem que organizar a casa espírita para que, quando o público chega, está pronto. E tem espírita que chega na hora certa, sobe, estou dizendo trabalhador, gente, sobe 9 horas em ponto e quando termina vai embora. Esse é o da primeira milha. Ele ainda não entendeu a grandeza, o pertencimento disso tudo a ele. Porque não entende que as coisas precisam acontecer. Na verdade, a gente tem aqui às quarta-feiras o nosso almoço com Jesus. Tem uma equipe que chega cedo, prepara a sopa, faz faxina no lar inteiro, organiza, deixa tudo pronto para na quinta-feira as pessoas chegarem, o lar está sempre limpinho, organizado, servem a sopa, deixam todo mundo embora, terminam de arrumar as coisas e vão embora. São os trabalhadores de segunda milha. Os da primeira milha chegam na hora da comida, come, reclama que está sem sal e vai embora. Não é verdade? Então, essa pequena diferença determina quem é quem. Na igreja católica, na igreja evangélica, no budismo, no islamismo, em todos os lugares, no trabalho. Isso é Jesus que está falando, gente, não sou eu não. Na segunda milha encontra as pessoas que chegam antes e saem depois. Tem senso de pertencimento. Isso me pertence. Eu tenho o dever de fazer isso, não a obrigação. É isso aqui. Na primeira milha, podemos ver pessoas que fazem até o essencial. Fazem o essencial. O que é o essencial? É aquilo que eu preciso fazer porque é obrigação. No trabalho, em casa,
na escola, na rua. Faz o que é essencial. Faço aquilo que é e pronto. Eu faço o que me mantém vivo. Além disso, não me interessa. Eu faço o que me dá o salário. Além disso, não me interessa. Eu faço aquilo que as pessoas olham. O que está por trás, o que está nos bastidores, não me interessa. Essas são as pessoas da primeira milha. Na segunda milha, encontro as pessoas que vão além do essencial. Vão além do essencial, porque sentem prazer. É o que eu falo, o senso de pertencimento. Eu tenho que fazer além do que me é exigido. A gente vê numa reunião mediúnica. Tem gente que chega na reunião de mediúnica, entra, dá suas manifestações, mal e porcamente, porque não se prepara muitas vezes nem para isso, termina, vai embora. E deixa de ser médium pelos outros 6 dias. 6 dias e 23 horas. Deixa de ser médium. Ser médium não é sentar numa mesa mediúnica e dar uma manifestação do obsessor. É vivenciar a mediunidade, estar pronta para que as espiritualidades usem dos recursos que você tem 24 horas por dia. É ir dormir consciente que você pode trabalhar no desdobramento do sono. É estar andando na rua sabendo que a espiritualidade pode retirar ectoplasma, energias boas, se você estiver em equilíbrio, para socorrer um atropelado, uma pessoa que está sofrendo. Isso é um que vai além do essencial. E a gente pergunta, cadê? Onde está esse povo? Existem anônimos. Existem anônimos. Mas a escolha sempre é nossa. Primeira ou segunda milha, o que eu vou caminhar? Na primeira milha, encontro pessoas que inventam qualquer motivo para se ausentar do trabalho ou que arranjam desculpas para não fazer nada e ausentar ao chamado. Já quando uma pessoa que vai perguntar, ela sempre diz que não dá porque ela arruma uma desculpa, mata a mãe 10 vezes, ou a avó, ele busca uma desculpa. Tem um ditado popular, se você quer ajuda, pede a quem está ocupado, porque o que está desocupado não tem tempo. É um fato, gente. Essas pessoas são da primeira milha, que arrumam desculpa. Choveu, não vou na casa espírita. Está sol demais, não vou na casa espírita. Espirrou, não vou na casa espírita. Até espirrou aqui. Nem espirrou. Espirrou, mas está aqui. Não é verdade? Dá uma dor no pé, não vou na casa espírita. Não vai por que motivo? A gente está com o nosso cachorrinho com câncer. Mora em Vassouras. 2 horas de lá aqui. Está aqui embaixo com a gente. Vou arrumar um jeito. Eu não posso me ausentar porque surgem problemas. Botamos no carro, tá certo. Está aqui, na hora de ir embora a gente vai levar. Você tem que buscar soluções e não aceitar as dificuldades, os obstáculos e falar, pronto, tem um obstáculo, não vou. Você está torcendo para o obstáculo surgisse. Porque está querendo uma desculpa. São pessoas da primeira milha. Não me acho da segunda não, gente. Estou tentando. Às vezes eu falo assim, está dando um exemplo, está se achando, não me acho não. Mas a gente vai tentando driblar os problemas para chegar. Tem gente que tem dor na ponta do dedo, na unha não vem. Então é motivo para não vir, todo mundo encontra. Motivo para faltar ao trabalho, todo mundo encontra. Motivo para não fazer as suas obrigações, todo mundo encontra. O mundo está aí, repleto de desculpas para a gente dar. É só querer. Na segunda, encontro gente disposta a dar mais energia do que se espera e até se sacrificar por um trabalho, por uma tarefa. A pessoa da segunda milha, ela vai muito além. Ela dá muito mais energia do que é pedido. Se for preciso sacrificar para que uma tarefa seja realizada, ela faz isso. Esses são os da segunda milha. Lembra dos apóstolos de Jesus? Até o desencarne de Jesus, eles eram homens da primeira milha. Quando Jesus foi crucificado, quando Jesus voltou, se tornaram homens da segunda milha, foram ao mundo. A grande maioria foram sacrificados, foram condenados, mortos. Foram homens da segunda milha. Paulo de Tarso, gente, era da homem da primeira milha até a estrada de Damasco. Quando Jesus se apresenta para ele, a vida dele muda. Paulo foi açoitado,
foi náufrago, foi preso e continuou o homem da segunda milha. Preso, escrevia carta, já que não podia ir nos lugares, mas mandava carta explicando as coisas, falando sobre Jesus. Não teve medo de nada. Homem da segunda milha. Sacrificou a própria vida. E Paulo era um homem que tinha tudo para ser riquíssimo, porque era um estudioso da lei, um homem com um prestígio junto aos judeus, abandona tudo e vai viver como peregrino por Jesus, que era condenado pelos judeus. Quando Paulo se transforma, os cristãos sabiam que Paulo perseguia os cristãos, que ele já tinha, inclusive, mandado executar o Estevão. Os cristãos se afastaram com medo dele, o judeu condenou, disse que não prestava, a família rejeitou, ele foi rejeitado pelo mundo, mas não abriu mão, continuou na segunda milha. Depois, o cristianismo percebeu o homem que ele era e se aproximaram dele. E ele fez a grande obra do cristianismo. Se não é Paulo, a gente não está aqui hoje, não, gente. Paulo foi um homem da segunda milha. Não precisamos ser peregrinos, mas tem pequenas ações que mostram que nós estamos dispostos a caminhar a segunda milha. A primeira milha está cheia e congestionada. Significa que a grande maioria do mundo está na primeira milha. É lotado de gente. Porque aí lembra lá na porta estreita, quando Jesus fala da porta estreita? A porta estreita, quando você passa pela porta estreita, que é uma porta difícil de passar, e você vai caminhar pelo caminho apertado, é o caminho da segunda milha. Porque não é fácil caminhar. Porque a da primeira milha somos nós que estamos lá, o mundo cheio. É a população quase toda. Apinhada de gente. Os que viajam nela são os que perguntam: como é que eu posso fazer o mínimo? E mesmo assim sobreviver. É fazer o mínimo para sobreviver, gente. A gente não quer viver, a gente quer sobreviver. E aí, a gente, quando desencarna, arca com uma consequência, porque a gente percebe que vamos sobreviver sempre, porque somos imortais, e não vamos conseguir viver até mudarmos as nossas vidas. Sofrimento. Sofrimento é o grande chamado, porque o chamado é do amor, o primeiro. A segunda chamada é que nem um aluno que não se prepara para a prova. Erra muitas questões, é chamado para a segunda prova. Sozinho, normalmente, um grupo menor, com a matéria toda, porque quando você vai fazendo as provas, são por períodos. E você faz a prova com a matéria daquele período. Quando chega no fim do ano e você tem que ir para a segunda chamada, é a prova da matéria toda. Muito mais difícil. Então a gente tem que estar olhando isso. Portanto, os que andam na primeira milha são chamados vulgares. É o povão. Aqueles que não querem fazer esforço. Complicada a tarefa. Por isso que eu gosto muito dessa passagem. Essa passagem tem um significado muito profundo. As pessoas passam pelo Evangelho de Jesus sem se deter para fazer uma análise mais criteriosa. E aí uma passagem rica dessa passa. Quando mandarem andar a primeira milha, caminha a segunda. Ninguém manda andar a primeira milha, então eu vou levando a vida. Mas quando a gente começa a ir fundo, a gente começa a entender a grandeza e a gente percebe a importância da transformação das nossas vidas que está escrita aqui. E a gente, obrigatoriamente, se coloca na primeira milha, porque a gente entende que nós ainda somos homens da primeira milha. Cai a ilusão: eu sou um espírito evoluído. Eu sou um espírito de primeira milha. Não pense que a primeira é da lá de cima, não é a primeira milha. Estão lá, ainda egoísta, orgulhoso, vaidoso. Na segunda milha estão os que se dedicam, os que estão sempre dispostos a trabalhar para o Senhor, trabalhar para Jesus, trabalhar para Buda, trabalhar para Moisés, para o Senhor que a pessoa identifica, ou trabalhar para Deus. Quem tem um pensamento sem os intermediários, que a gente vê que no Oriente tem muito disso, que conseguem ver só a presença de Deus, é trabalhar para Deus. Trabalhar para Deus significa trabalhar para a humanidade. É passar a ser co-criador, participar da elaboração de um mundo melhor. Não é verdade?
os que têm prazer em ser úteis para a causa, a sua causa. Porque a causa do Cristo deixa de ser a causa do Cristo para ser a nossa causa. E pela nossa causa a gente trabalha com afinco. Quando a gente passa a pertencer a essa comunidade que Jesus comanda, a gente passa a entender que aquilo ali é a nossa causa. Porque ainda dizemos que o Evangelho é do Cristo. O Evangelho é nosso. Porque Jesus veio trazer as leis divinas. E Deus ofertou as leis divinas para nós. Jesus foi intermediário. O nosso grande intermediário. Temos que ter muito respeito e amor por Jesus. Mas o Evangelho de Jesus pertence a todos nós. Porque é as leis divinas. São as leis divinas. Somos chamados a andar a segunda milha, mesmo quando a mesa está abarrotada de trabalho e outros chegam fora de hora. Quando a gente está no trabalho, lá cheio de coisa, e alguém vem pedir um favor. Não é a gente fala, não dá. Eu me lembro, até a semana passada eu estava lembrando disso. Eu trabalhei muitos anos na Light, 37 anos, e em determinado momento, eu cheio de coisa, eu tinha uma área que eu coordenava, que era gigantesca, e aí veio um pedido do pessoal lá da área de publicidade, relações públicas, lá me pedir para participar como ajudando na orientação dos trabalhos filantrópicos de solidariedade, isso tudo que a empresa estava implantando. Eu falei, não dá não tenho tempo. 500 coisas, casa espírita fora, cheio de atividades, eu falei, não tenho tempo. E aí me aparece Miguel e fala assim, como é que tu não tem tempo? Como é que surge o trabalho do Cristo? Tu disse que não tem tempo, volta lá e muda tudo isso, fala que vai dar um jeito. Porque é isso que a gente tem que ter consciência. Por mais que a gente tenha coisa, a gente vai dar um jeito e eu dei um jeito. Porque eu percebi que estava só de má vontade. E aí comecei a participar disso. Do voluntariado, que era um trabalho novo, está se implantando. Eu tinha experiência na área de voluntariado, casa espírita, sempre trabalhei nessa área. Aí comecei a dar. Não consegui ficar ativo, porque eu tinha muita coisa, mas consegui participar de alguma forma, ajudando, no planejamento, consegui ajudar. Eu estava lá, apegado à minha primeira milha, eu não tenho tempo. E a gente, quando para e pensa, a gente consegue o tempo. Boa vontade, gente. Quando vem um pedido, no fim do dia, estamos cheios de trabalho acumulado. Né? A gente decide, o que eu vou fazer? Vou dizer não, eu vou para casa ou vou ficar mais um pouco, vou sair depois e vou ajudar a resolver o problema? A gente que define. Tem gente que bateu a hora, pode estar caindo o mundo, fecha a coisa e vai embora. Dura pouco no trabalho dessas pessoas. Aí fala que o chefe é injusto, que o trabalho, o capitalismo, começa a botar a culpa no outro. Porque não percebe que deixou de fazer além do essencial. E cada vez mais as pessoas estão pedindo além do essencial. Porque para fazer o essencial não está cheio. O Brasil tem um desemprego muito grande. Todo mundo aí querendo fazer o essencial. Daí eles ficam buscando quem quer fazer além. Porque senão, quem não quer fazer além do essencial não vai trabalhar. Até arruma, mas quando se percebe a preguiça, manda embora. Não estou dizendo que todo mundo que está desempregado é preguiçoso, não, gente. Só estou... Quando nos passa uma carga extra de trabalho de outra pessoa que é folgada e preguiçosa. Tem gente que é assim, né? Não vou fazer, porque eu fiz a minha parte e vou estar enrolando. Tem um conhecido nosso, que ele tem uma empresa, ele falando que ele mudou a empresa de lugar. E aí, pegou e mandou montar um maquinário, né, uma grande gráfica, o pessoal montando o maquinário. O rapaz chegou, montou a máquina dele toda e sentou e ficou lá e todo mundo enrolado. Aí ele falou assim, ajuda o fulano lá, dele não está montado. Eu não, ele é preguiçoso, não sei o que, eu fui demitido. Porque simplesmente não quis fazer além do obrigatório. Ela fala, tu não vai ajudar o outro, não, está demitido. Aí o cara perdeu o emprego. Era competente, rápido, mas só fazia o essencial. Você vê como o mundo age. A gente tem que ir além do essencial. Andam a segunda milha e quando andar a segunda milha é quando fazemos mais do que nos estão a pedir. Até mesmo quando nos pedem para fazermos uma coisa que não gostamos
ou que seja desinteressante. Quando uma mãe faz uma coisa que a gente gosta, a gente fica feliz, vai fazer. Quando é que é uma coisa que a gente não gosta? Vai lavar a privada, vai fazer um trabalho que a gente fala assim, pô, mas isso não é para mim, eu sou uma pessoa formada, pós-graduada, vou lavar a privada. Mas, se for preciso, para o bem-estar de uma coletividade, vamos. Gandhi, lá nos tempos dele na Índia, ele determinou que todo homem de bem, todas as pessoas da Índia, deveriam, em determinado dia de suas vidas, lavar o banheiro público. E aí, um dia, está um indivíduo dentro do banheiro, espraguejando Gandhi, dizendo, o cara manda lavar, deve estar lá na casa dele muito bem, tranquilo, perninha cruzada, e a gente aqui tendo que lavar banheiro, falando. Quando ele olhou, quem estava lavando o banheiro? Gandhi. Simplesmente. Sócrates foi uma vez, uma mãe foi falar com Sócrates para dar um conselho à filha sobre um determinado tema. E aí o Sócrates falou para ela, agora não posso, só daqui a uma semana. E a mãe falou, Sócrates deve estar cheio de coisa, né? A pessoa não tem sabor, deve estar cheio de ideias para elaborar, não sei o quê. Aí, quando passada uma semana, a mãe chega com a filha. O Sócrates virou para ela e falou assim, não faça isso. E mandou embora. A mãe falou, caramba, para ficar uma semana só para dizer para ela não fazer? O Sócrates falou assim, não, porque eu fazia. Então eu tive que primeiro deixar de fazer para poder ter moral para dizer para ela que não. Então a gente tem que ter muito cuidado nas nossas coisas. A gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que fazer aquilo que nos é interessante, aquilo que não é interessante, desde que seja necessário fazer. Não vamos rasgar a nossa cartilha de ética, nem de moral para fazer qualquer coisa. Tudo dentro da ética e moral, mas vamos fazer o que é preciso. Vamos caminhar na segunda milha. Vamos mudar as nossas vidas. Vamos crescer como ser humano. Vamos crescer em humanidade, ser humano. A gente olha, a gente não tem a humanidade desenvolvida dentro de nós ainda. Porque a humanidade nos chama para caminhar na segunda milha. Jesus veio até com que objetivo? Fazer com que homens da segunda milha, homens dispostos a transformar a vida, a transformar o mundo, que param de reclamar e passem a agir. É isso que Jesus nos chama. É uma tarefa difícil, mas necessária. A segunda milha é o caminho da excelência. É o caminho que tudo começa a dar certo, da grandeza, do crescimento moral. Esse é o caminho, essa é a segunda milha. Vamos caminhar a segunda milha ou vamos continuar na primeira milha reclamando da vida, dizendo que tudo é errado? Escolha nossa, gente. O livre-arbítrio está aí. Nos permite decidirmos o que vamos fazer. Se optarmos pela segunda milha, vamos ter dificuldade? Vamos. Mas lá no final a gente vai ver que valeu a pena. Vamos olhar para trás e falar assim, caramba, não me reconheço. Sou um outro homem. Cresci moralmente, sou ser humano. Olho para o próximo já sem ódio, sem sentimentos de vingança, sem inveja. A gente vai começar a olhar a vida por esse aspecto. Tudo a nosso critério. Seremos felizes ou infelizes, dependendo do caminho que vamos seguir. A primeira, a segunda milha, a porta larga ou a porta estreita, escolha nossa. Jesus nos abençoe.